Olá, sou o Felipe, diretor da PDA Esportes. Vamos aí voltando com o circuito Ocean, depois aí de um inverno rigoroso. Voltamos aí com a etapa Itapema, nesse final de semana, os dias 13 e 14 de setembro de 2025. Nesse congresso técnico, vou passar algumas informações prévias para a preparação do atleta, algumas informações a respeito da programação, a dinâmica de algumas funções do evento. E aí no dia do evento, antes de cada largada, a gente faz um briefing específico de cada prova, né? Então, com orientação a respeito de percurso, qual o sentido, quais os contornos de boia, no caso das provas de natação e aquatlon. Então hoje no Congresso Técnico só informações prévias para a preparação do atleta. Tá? A gente tem aí uma previsão do tempo boa para o final de semana, com condições de sol, depois de muito tempo de chuva. Tínhamos aí no início da semana uma previsão de muito vento e ondulação muito alta, mas que já passou, já diminuiu bastante. Então a gente tem aí hoje tem já uma condição mais favorável em termos de condições de vento, já baixou bastante, a ondulação também. E além disso, no canto onde é feito a prova também tem uma condição mais protegida para as provas de natação. Tá? Temperatura da água está marcando pelos aplicativos, marcando 19 graus. Na sexta-feira a gente já faz a medição no local, a medição da temperatura da água no local. E aí confirmando essa temperatura, o uso da roupa de borracha fica como opcional. De todo modo a gente recomenda o uso da roupa, porque 19 graus ainda é uma temperatura de água bem fria. E no amanhecer, principalmente as provas de aquatlon e 3.000 metros, ainda vai estar bem gelado, né? Então tem marcando para domingo aí uma mínima de 10 graus, então no amanhecer deve estar ali entre 10 e 12 graus. Depois já para o final, meio da manhã, final da manhã, já vai para 22 graus. Mas então o começo da manhã, principalmente as primeiras provas, o ambiente externo ainda vai estar bem gelado, então a gente recomenda o uso da roupa de borracha. Principalmente para as crianças da natação de 200 metros, que vai acontecer no sábado, e para o aquatlon infantil. Então, assim, para as crianças, principalmente que não estão acostumadas ainda com a água gelada do mar, para quem conseguir colocar ali uma roupa de borracha ou pelo menos uma lycra, vai ajudar bastante no conforto térmico ali da criança. Apesar de ser uma prova mais curta, eles sentem bastante frio também. Em relação à programação, a gente tem alguns ajustes de horários para essa etapa. Começando ali no sábado, então a gente abre a arena às 8 horas da manhã de sábado até às 18 horas. Então fica ali com a Expo e a Área Kids das 8 às 18. A gente vai ter aí 8h30 a cerimônia de abertura. E a prova de natação de 200 metros a gente passa para de manhã agora, com a largada do infantil, de 7 a 14 anos, às 9 horas da manhã. E a largada dos 200 metros adulto, mais de 15 anos, às 9h20. Tá? Então esse é o novo horário da prova de natação de 200 metros. A gente tem a novidade do aquatlon infantil, que estreia aí nessa etapa agora de Itapema, com a primeira largada ali às 10 horas da manhã para os atletas de 11 a 13 anos e às 10h20 para os atletas de 7 a 10 anos. Tá? Do aquatlon infantil vai ter toda a dinâmica lá de check-in, check-out igual,
o check-in das 9 às 9h40. Então as crianças chegam mais cedo, vai lá, pega o seu kit e vai fazer o check-in. Então a gente vai estar com a equipe da FETRISC, com os árbitros da FETRISC, mais a equipe da PDA Espós, e a gente vai estar lá orientando toda essa dinâmica do aquátlon infantil, para as crianças ali já entenderem bem como que é a dinâmica dessa prova. Em relação às distâncias do aquátlon infantil, a gente vai ter dos atletas de 7 a 10 anos 200 metros de natação e 500 metros de corrida, e dos atletas de 11 a 13 anos vai ser 200 metros de natação e 1 quilômetro de corrida. A corrida toda pela praia, tá? E aí depois das provas tem um momento de check-out. Então o check-in, o atleta vai deixar, a criança ele vai deixar os seus itens da corrida, o tênis, o número de peito, já no cestinho, e depois, quando ele sair da natação, ele vai lá no seu cestinho, na sua área própria, fazer a sua troca, vai deixar os itens na natação e pegar lá, calçar o tênis, botar um número e sair para a corrida. E aí depois no check-out, a criança vai voltar lá na área de transição e retirar os seus itens da natação que ficou no cestinho. A corrida Kids, passa pro horário de 11h15. Passa para o horário de 11h15, com entrega dos kits ali das 10h15 às 11 horas. Para essa prova a gente também vai ter uma dinâmica diferente da corrida Kids. Então a gente vai fazer já os percursos mais no intuito de iniciação para a corrida de fato, né? Não, antes a gente fazia um circuito com obstáculos mais voltado para diversão, e aí agora a gente passa a ter um percurso de corrida já mais voltado para a iniciação na corrida. Então a gente vai ter lá as crianças até 6 anos vão fazer um percurso aproximado de 250 metros, ida e volta. As crianças menores, aí a gente, se tiver, né, das crianças bem pequenas, a gente faz um pouco menos, mas até 6 anos ali, 250 metros. Dos atletas de 7 a 10 anos da corrida Kids, vão fazer também 500 metros de corrida. E dos atletas de 11 a 13 anos, a gente já vai fazer 1 quilômetro de corrida. Então vai ter lá toda a orientação de qual é o percurso, como que vai funcionar. Então a gente já começa a preparar as crianças de fato para a corrida. E aí a partir de 14 anos já pode começar a competir nas provas, né, de 5 quilômetros. Então por isso esse ajuste na dinâmica da corrida Kids. A partir ali das 11 horas a gente já tem a entrega dos kits das provas de domingo, então das 10h30, 11 horas até às 18 horas de sábado a gente faz a entrega dos kits de todas as provas de domingo. E aí no domingo tem a retirada dos kits, tem horários específicos para cada prova. Às 14 horas a gente tem o revezamento de natação, 4 por 200 metros, então também teve um ajuste de horário, passou ali, era 2h30, passa para as 2 horas, a primeira bateria. A gente faz aí essa dinâmica de inicialmente uma bateria, mas de acordo com a quantidade de inscritos do revezamento, como tem muitas equipes que se inscrevem na hora, a gente pode ter uma ou duas baterias. A caminhada de 3 km passa por um novo horário, sai da manhã e vai para a tarde, então a gente tem a largada ali às 15 horas da caminhada. É um percurso de 3 km pela orla da praia. A caminhada também tem um acompanhamento de um professor, então o João Guilherme Melo, que é da equipe Training Fit, faz esse acompanhamento com os atletas na caminhada.
E depois ali às 15h30 a gente tem um aulão de Zumba, vai ser com o professor Ney, de local ali de Itapema. O aulão de Zumba é aberto ao público, então quem tiver pela arena, quem tiver na região de Itapema, pode participar desse aulão para poder curtir ali o evento. Então isso é a nossa programação de sábado. E aí na programação de domingo a gente abre a arena às 6 horas da manhã. Então a nossa arena das 6 a 1 hora. A área Kids vai ali das 8 ao meio-dia, tem ali uma pessoa acompanhando ali na área Kids. Depois eu vou falar mais a respeito. Dos atletas de corrida, a gente tem a entrega dos kits ali, para quem é de fora e não vai pegar o kit no sábado. A gente consegue entregar ali, tem uns 20 minutinhos para a entrega do kit, então das 6 às 6h20 a entrega dos kits da corrida, 6h30 a largada da corrida de 5 km. O aquathlon também passa por um novo horário, então a largada do aquathlon agora passa para as 7 horas, antes era 7h15, a gente passa para as 7 horas, e o check-in do aquathlon das 6 às 6h45. Tá? Então, primeira largada do aquathlon masculino e todas as duplas, e depois a largada do feminino. Em relação ao check-in do aquathlon, então todos os atletas precisam passar no check-in, precisa chegar lá, tem uma área específica de transição, que é onde os atletas vão deixar os seus itens da corrida, né? Vai iniciar a natação, então já vai estar lá com óculos, touca, roupa de borracha, e aí quando sai da natação, vai para essa área de transição para fazer a sua troca de equipamento para a corrida. Então tem uma área específica lá de transição, vai passar nos árbitros, fazer o seu check-in. As duplas também precisam fazer o seu check-in, também precisam se manifestar lá para os árbitros que estão presentes e que vão competir. Mesmo que tenha retirado o kit, precisa fazer essa notificação aos árbitros. E depois no check-out da mesma forma, né? Então acabou a prova, tem que voltar lá na área de transição para retirar os seus itens da natação que ficou lá. Então os atletas podem deixar lá garrafinha de água, gel ou algum isotônico, pode deixar na sua caixinha na sua cestinha ali junto com o seu tênis e o número de peito. E aí tem depois o check-out, né? Eu já falei. Essa etapa do Circuito Ocean de Itapema, a prova de aquathlon vale também como etapa do Campeonato Catarinense de Aquathlon, homologada pela Federação de Triatlon de Santa Catarina. Então os atletas que são federados, o seu resultado valida ali para a pontuação do ranking do Campeonato Catarinense de Aquathlon 2025. Aí depois a gente tem 7h30 a largada da natação 3.000 metros, continua o mesmo horário, entrega dos kits ali das 6h30 às 7h15. 750 também passa para um novo horário, a gente posterga um pouquinho, antes a largada era às 9 horas, agora passa para 9h15. E aí entrega dos kits do 750 das 7h45 até as 8h45, para quem não retirou no sábado. E aí a largada do 1.500 continua o mesmo horário, 10h15 da manhã, primeira largada do masculino, e aí a entrega dos kits das 8h45 às 10 horas para os atletas do 1.500. Tá? Então essa é a nossa programação, tem um post no Instagram já com a programação completa, e no site circuitoocean.com.br/Itapema também tem essa programação toda detalhada. Então é importante lá o pessoal se organizar já vai lá, confere todos os horários, horário de entrega de kit. Tem o local também com o endereço, o link do Google Maps, já para ir se organizando, o pessoal que é de fora ou da Grande Florianópolis,
que vai direto no domingo já para se organizar a questão de deslocamento e previsão, né, de horário de chegada. Para os atletas que retirarem o seu kit de prova no sábado, os atletas precisam estar com no mínimo 30 minutos de antecedência na arena. Tá? Então, se a sua largada lá é 10h15, tem que chegar lá no máximo até 9h45, que a gente chama antes para fazer o briefing. Tem uma organização, tem uma contagem dos atletas por questão de segurança, então precisa estar todo mundo lá na prova, na arena, com pelo menos 30 minutos de antecedência da sua largada. Em relação à retirada de kits, né, os kits de prova, todos os atletas precisam retirar o seu kit de prova. O seu kit de prova tem lá o seu chip, a pulseirinha de atleta, o seu chip com o número, né, o seu número na prova. E quem fez a compra do kit com camiseta aí já retira junto ali com a camiseta. Mas todos os atletas têm o seu kit de prova que precisam retirar esse kit. Tá? Atletas que vão competir 2 provas, vai retirar primeiro o kit, o chip, né, da sua primeira prova. Então, se ele for no sábado, ele vai retirar somente o kit da primeira prova que vai competir no domingo. E aí, depois de fazer a sua primeira prova, aí volta na arena, volta lá na tenda da entrega dos kits para retirar o seu segundo chip. Tá? Isso é para não dar confusão e troca do atleta usar o chip da segunda prova na primeira e dar erro no resultado e na premiação. Então a gente entrega primeiro só o chip da primeira prova e aí depois entrega o chip da segunda prova. Os atletas do aquathlon. Os atletas do aquathlon vão ter dois chips. Tá? Vai ter um chip que é a tornozeleira, que vai usar na prova de natação. E aí vai ter o seu número de peito, que também tem um chip, que vai usar depois na corrida. Pode correr com o chip da natação, é o mesmo chip, é o mesmo número, mas vai usar esses 2 chips, né? É obrigatório fazer a prova da natação com esse chip do tornozelo, que a gente que tem ali um controle da saída da natação para os atletas do aquathlon. E das duplas, da mesma forma, né? Quem for nadar vai usar o chip da natação e quem for correr vai ficar com o número de peito lá, com o chip no número de peito. Os atletas do 200 metros vai ter lá também, tem o seu número, vai ter a marcação da caminhada, também tem um número de peito, apesar de serem provas participativas, né? Não tem o chip, não tem o controle de por tempo, mas tem o chip ali, o número de peito para identificação dos atletas, tanto o aquathlon, corrida kids e a caminhada. Dos percursos, a gente tem um mapinha lá no site já, né, tanto das provas de natação quanto das provas de corrida. Mas a gente faz aquele briefing antes da prova já com a definição certa de qual é o percurso, quais são as boias obrigatórias para cada prova, para cada modalidade, porque pode variar de acordo com uma corrente, uma mudança do tempo, uma mudança da direção do vento né, em relação ao que está na previsão. Então a gente pode mudar ou pode ajustar alguma coisa de acordo com a condição específica do dia da prova. Tá? Então, mas a gente já tem ali uma prévia de como que é o percurso e acontecendo tudo conforme planejado, a gente mantém o percurso como já divulgado antecipadamente. Tá? Mas aí, antes lá no briefing, antes de cada largada, a gente faz essa orientação para todos os atletas. As toucas para os atletas de natação. Touca de natação é obrigatório competir com touca de natação. Não precisa ser a touca do evento, então a touca do evento é opcional, está lá como
item opcional na compra da inscrição com o kit swim, mas é obrigatório todos os atletas usarem touca de natação na prova. Das boias de segurança, das boias de sinalização, é obrigatório o uso para os atletas da prova de 200 metros, infantil e adulto, da prova do aquátlon infantil e da prova de 750 metros. Então, para essas três provas, natação 200 metros, aquátlon infantil e os 750 metros, é obrigatório o uso da boia de segurança. O aquátlon adulto, 1.500 e 3.000 metros, é uso opcional, e aí a gente recomenda que os atletas usem como uma ferramenta de segurança para o próprio atleta. Sobre os aquecimentos, para o pessoal da natação, que vai aquecer, né? Galera que está no 3.000, no 750 ou no 1.500, pode aquecer, pode entrar na água, só não pode aquecer no percurso da prova, onde está a raia da prova, não pode aquecer, não pode ir lá na boia, contornar a boia, e muito menos entrar na área do funil de chegada durante o seu aquecimento. Então, quando for fazer o seu aquecimento, vai nadar mais afastado ali da direita da arena, para não influenciar na questão do controle da equipe de segurança e a arbitragem da água, que pode interferir e gerar alguma confusão da nossa equipe. Então, os atletas que vão aquecer precisam ficar afastados da área de prova e não passar lá no percurso ou fazer contorno de boia e tudo mais. A gente tem o treinão no sábado, a gente tem o treinão de natação no sábado, que até passou da programação batido aqui, que é das 3 às 4. Então a gente vai deixar lá, deixa as boias, tem duas boias que ficam na água. E aí, se você quiser fazer um treino de contorno de boia, um treino de entrada e saída da água, aí você pode fazer durante o treinão do sábado. Essas são as informações importantes em relação à dinâmica da prova do evento. A gente tem aí o Troféu Solidariedade, que já desde sempre essa é a nossa ação social, com patrocínio da 4 Soluções. Então a gente convoca a todos os atletas para levarem 1 kg, 2 kg de alimento, o que puder, para doar. A gente faz essa arrecadação e doa sempre para alguma instituição da cidade sede aonde está acontecendo o evento. Então a gente vai ter lá uma entidade que a gente vai doar em Itapema, então do que for arrecadado. E aí, com o patrocínio da 4 Soluções, a gente tem uma dinâmica aí de sorteio como forma de incentivo aos atletas a participarem aí dessa campanha de doação de alimentos. Então, a cada 2 kg de alimentos doado pelos atletas, o atleta vai receber um número e aí vai participar do nosso sorteio. Então, a gente vai fazer 3 sorteios com brindes ali no valor médio de R$150. Então, a cada 2 quilos, 2 quilos doados, participa do sorteio e vai concorrer lá a um prêmio. São 3 prêmios, né, no valor médio de R$150 com produtos esportivos. Então a gente convoca aí a todos, a gente sempre tem um bom engajamento dos atletas nessa campanha. A gente está aí com mais de 500 atletas competindo nessa etapa, então se cada um levar aí 1 quilinho de alimento, a gente vai ter um volume sensacional para poder doar. A gente tem também na arena do evento a nossa área Kids. Essa área Kids é aberta ao público, né? Então tanto os atletas levarem seus filhos quanto a própria comunidade de Itapema pode participar e brincar na área Kids. A área Kids é um espaço para as crianças, tem algumas brincadeiras, tem alguns brinquedos ali para as crianças brincarem, interagirem,
desenho para pintar. Tem lá uma recreadora, só não é uma área que o atleta pode deixar o seu filho e sair ou ir competir, né? Não é uma guarda das crianças. Então é uma área ali para as crianças brincarem, mas tem que estar ali com o acompanhamento dos pais responsáveis pelas crianças. Então quem vai com criança pequena, com filho, leva lá na nossa área Kids para curtir o evento, curtir o circuito hoje também com a família toda, né? E aí, finalizando nosso congresso técnico, sempre falo a respeito da segurança dos atletas, dos próprios atletas e da saúde, né? A gente está... corrida é um esporte até de certa forma um pouco mais tranquilo em termos de risco. A natação a gente já tem um risco muito maior por estarmos dentro da água, então qualquer mal-estar, qualquer desconforto pode gerar numa sequência de um acidente, de um afogamento, alguma coisa assim. Então é um esporte de risco, né? Então por isso que a gente sempre passa essa orientação, passa esse esclarecimento para os atletas, tenham a consciência do risco da atividade física e do risco do nosso esporte. Então a preparação para uma competição precisa ser equilibrada. Então no sábado, para quem vai competir no domingo, precisa ter lá uma alimentação equilibrada, não ingerir bebida alcoólica ou em excesso, para que a gente não tenha nenhum tipo de gravidade ou em decorrência desse descuido do atleta, né? Então assim, não vai sair para balada, beber a noite toda e chegar de manhã cedo e correr ou ir competir na natação, porque está gerando um próprio risco para a sua saúde e para o próprio atleta, né? Então tenham consciência do risco e aí se cuidem para ter nessa preparação para a prova, né? Então esses são os recados para a nossa preparação aí para o Circuito Ocean na etapa Itapema. A gente tem nessa etapa Itapema o patrocínio aí da Catarina Pharma, eles vão estar lá na nossa Expo também. Patrocínio do kit do atleta pela RP Sportwear, troféu Solidariedade com patrocínio da 4 Soluções. A mídia oficial é do portal Vida Salgada. As imagens oficiais são da Fisheye Photography e da Fotop. E a gente tem o apoio aí da Água Mineral Santa Rita, da Duan Bonés. E como parceira e como apoiadora parceira, chegando como novidade, a Náticos. Então a gente vai ter lá uns kitzinhos, uns produtinhos distribuídos para os atletas nos kits da Náticos. Umas frutas, umas barrinhas de frutas proteicas bem deliciosas. E aí a gente conta com o apoio aí também institucional da Prefeitura Municipal de Itapema e da Secretaria Municipal de Esportes. Então nos encontramos sábado em Itapema. Caso tenha alguma dúvida, tem os nossos canais oficiais, e-mail ocean@pdaesportes.com.br, tem o nosso o Instagram, né? Pode mandar uma mensagem no inbox do Instagram, @circuitojo, ou pelo WhatsApp. Tem um link ali tanto no Instagram quanto no site, tem um link para o nosso WhatsApp. Então qualquer dúvida podem nos acionar. No mais, desejamos aí uma boa viagem para quem vem de fora. Aproveitem, se preparem aí pro evento, para a retomada do circuito hoje aí, depois do inverno, né? E desejo já aí uma boa prova a todos.